Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast dos Projetos 123, diretamente aqui da AgriShow, no stand do C3D Farm. E hoje nós temos o privilégio e a honra de receber aqui o Gustavo, colaborador do C3D Farm, o cara que atua no suporte, o cara que atua na venda, o cara que atua em tudo, cara, até na parte de desenvolvimento, se precisar é com o Gustavo também. Cara, muito gente boa, extremamente solícito. Os alunos dos projetos 123, quase todos os alunos conhecem o Gustavo também. O cara dá um suporte muito interessante também para dentro do treinamento dos projetos 123. Gustavo, cara, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso podcast. Seja bem-vindo. Se apresenta pro pessoal aí, cara. Fala pessoal, como que vocês estão? Primeiramente é uma honra estar aqui, Rafa, muito obrigado pelo convite, sou um grande admirador do seu trabalho. Quem ainda não fez o treinamento dos projetos 123 e quer entrar na área da agricultura de precisão, cara, fecha o treinamento do Rafa aqui, que você não vai se arrepender. Eu particularmente, o Rafa liberou as aulas para mim poder assistir, e cara, é a aula mais fantástica que vocês vão assistir. Tanto do início do projeto até a parte da execução. É incrível, pessoal, não perca. Me apresentando um pouquinho, pessoal, eu me chamo Gustavo, eu já trabalho aqui no C3D Farm já fazem quase 7 anos, né? Eu peguei praticamente o C3D Farm nascendo, né, Rafa? Desde Verdade. Lá do início, né? Verdade. Quando era apenas 4 comandos. Então eu tive essa imensa honra, esse imenso privilégio de ver o C3D Farm nascer, né? E criar passos largos aí, e um desses é aqui, né, Rafa? A gente está aqui na AgriShow agora, expondo essa ferramenta maravilhosa aí, uma ferramenta muito tecnológica, trazendo benefícios, né, para vocês criarem seus projetos rurais com mais performance. Eu sou acadêmico também de engenharia agrônoma, eu já estou no 5º semestre, no 3º ano já cursando, e eu também atuo, pessoal, na parte também de melhorias também do C3D Farm. Então, como o Rafa falou, com o cliente entra em contato comigo, então eu estou ali na frente, né, com eles, tanto na parte de projetos, também eu dou consultorias também para usinas, né? Então, quando surge algum comando novo, então eu estou sempre lá falando com o pessoal do desenvolvimento, o Messi, o Vitinho, o Daniel, né? Então eles estão sempre lá dispostos ali para a gente poder fazer novas melhorias, né? Novos comandos, né? Para a gente poder sempre ajudar. Então eu sempre falo pro pessoal, olha, a gente ajuda vocês e você ajuda nós, né? Por assim dizer, né, Rafa? É verdade. Então, eu tenho uma honra imensa de estar aqui também, junto com o Rafael. Eu posso contar um pouquinho, Rafa, da minha trajetória? Vai lá, chega o couro. Quando eu comecei na empresa, pessoal, eu não era do agro, né? Eu não era no departamento que hoje eu atuo, né? Hoje eu atuo aqui no C3D Farm fazem 5 anos e antigamente eu era modelador BIM. Então eu modelava peças em 2D, em 3D. Para questão de construção civil, essas coisas assim? Exatamente. Eu quase fui para engenharia civil, Rafa. Eu quase fui para engenharia civil, mas aí o Oswaldo, quando a gente estava querendo engajar o C3D Farm no mercado, o Oswaldo trouxe uma pessoa que já trabalhava já em usina com uma baita experiência também. E aí o Oswaldo me designou para poder ajudar essa pessoa. E foi aí que eu vi, e quando eu fui em campo, eu vi aquilo sendo feito em campo. O que foi feito no C3D Farm foi assim, eu me apaixonei pela área, né, pela profissão. E eu decidi ingressar e atuar na área do agro como eu já estou agora, né. Eu fiz cursos, né, como técnico em edificações também. E eu lembro muito bem que quando eu comecei a fazer o curso, eu achava aquela coisa de doido, né? Ver um monte de linha, né? Desenhado, né? E eu cheguei pra minha mãe na época, eu falei assim, mãe, cara, eu não quero fazer mais esse curso não, mas Deus me livre e guarde, me tira desse curso aqui. Quando minha mãe chegou lá pra ver o cancelamento, Rafa, ela viu assim, era quase 50% da multa pra poder cancelar o curso. Minha mãe, né, das antigas, né, voltou brava, falou assim, olha, dá seus pulos aí, mas eu não quero saber. Eu tô pagando. O diploma é meu. Eu quero que o diploma na minha mão. Se você quiser pegar a latinha, problema teu. Eu te dei uma profissão. Eu lembro, Rafa, que no 3º, 4º dia de curso eu já me apaixonei já pelo AutoCAD, né? Os desenhos gráficos. E eu decidi atuar na área que até hoje eu atuo, né? Mexendo com desenhos, fazendo projetos. E quando eu entrei na CS BIM, junto com o Oswaldo, como falado, eu era modelador BIM. Então eu ajudava a fazer peças como
as peças de drenagem, defofô, fofô, bombas, né? Então a parte da drenagem era eu que modelava na época. E quando veio esse rapaz, né, o Ataílson, né? Quero mandar um abraço aí para ele, se caso ele estiver assistindo aí o podcast, quero mandar um abraço e dizer para ele aí que ele me ajudou muito na parte aí do agro. E foi por meio dele, Rafa, que eu decidi ingressar. Então ele me ensinou muita coisa. Ele fazia georreferenciamento também. Então ele já era do ramo. Então graças a Deus e a ele, né, que me induziu aí na parte aí do agro, né. E foi aí que ele me ensinou o C3D Farm. Foi aí que ele me ensinou como dar um treinamento. E eu tinha uma vergonha danada, Rafa, de dar treinamento. Cara, eu lembro que quando eu fui convidado para dar aula, porque a faculdade ela me convidou para poder dar aula mesmo, né? Então quando eu fui, foi meio que assim, ó, você precisa começar, faltava acho que 3 ou 4 dias. Sim. E a primeira aula ia ser em geotecnologias. Geotecnologias é uma das matérias mais técnicas que tem dentro do curso de agronomia. Só que era uma parada que eu trabalhava todo dia. E mesmo assim, nessa época eu não tinha costume de falar em público. Hoje eu tenho, hoje não tem problema. Cara, eu fiquei sem dormir uns 2 dias, assim. Imagina. E não deu tempo de preparar. Eu não gosto muito de roteiro, sabe? Eu não me dou muito bem com roteiro. E eu não preparei nada. Eu lembro que eu cheguei na aula, assim, os alunos olhavam, não levei caderno, não levei nada. Foi eu e meu celular e um giz, que eu tinha pego um giz, na faculdade ainda era giz. E eram as 4 aulas. Todas as aulas eram minhas. Era a noite inteira de aula. Cara, eu comecei falando basicamente da experiência que eu tinha naquela área de geotecnologias, e eu sou apaixonado por geo, né? Sim. E aí, cara, conversando com a galera, o pessoal, volte, que massa. E dali eu fiquei 5 anos dando aula na faculdade e parei para vir para os projetos 1, 2, 3. Então esse entrave que a maioria das pessoas tem mesmo de falar em público, ele é grande, né, cara? É verdade. E você também tinha isso? Eu tinha isso, Rafa. Aí eu também fazia isso, fazer um texto aqui. Aí como você falou, cara, não funciona, não funciona. Então é aquilo lá, né? Estudar. E cheguei, meu primeiro treinamento foi para quem? Pro grupo Ryzen. Meu Deus do céu, explicar C3D Farm e agricultura de precisão para o grupo Ryzen. Meu Deus do céu, mas graças a Deus tudo certo. A partir dali foi o gatilho. Sim. Aí dali eu não parei mais de dar treinamento. Então, como o Rafa, né, Rafa, que ensina a parte da agricultura do zero, eu também tenho esse privilégio de ensinar as pessoas também a dar os primeiros passos também na agricultura. Vamos supor, um projetista que entra numa usina, né, que não conhece o C3D Farm ou não sabe nem por onde começar a mexer, então eu vou lá e ensino a pessoa como utilizar, manusear a ferramenta da melhor maneira. E o foco principal, né? Entregar o projeto em campo, né? E sustentar o nosso Brasilzão aí, né, Rafa? Que legal, é do agro. Maravilha, isso aí, Hugo, legal. E, cara, agora me fala um pouco sobre o C3D Farm, essa ferramenta fantástica aí. Sim. Trabalho com o AutoCAD há muito tempo. Minha empresa começou com topografia, depois a gente passou para projetos ambientais. Sim. E depois a gente veio para agricultura de precisão, isso daí é mais ou menos uns 10 anos. Sim. Tava na usina IP, lá onde eu conheci o Messias, que é o desenvolvedor, o idealizador, né, da coisa toda aí. E depois disso, nunca mais parei de atuar no setor de agricultura de precisão, porque é muito mais rentável financeiramente do que todos esses outros setores. Sim. Aí. E o C3D Farm, desde o começo, ele sempre esteve muito presente dentro da minha empresa. Minha empresa, quando ela nasce, ela já nasceu com uma demanda grande de projetos, né? Então a gente precisava de algo para poder dar essa agilidade, esse controle e essa qualidade que o software de agricultura de precisão, especializado em agricultura de precisão, ele acaba proporcionando para o usuário, né? E sobre especificamente o C3D Farm, me conta um pouco aí sobre esse software. Bem, o C3D Farm, Rafa, ele ajudou ele nasceu, né? Desculpa a palavra errada. Ele nasceu para a gente poder ajudar cada vez mais vocês e também os projetistas, né? Engenheiros agrônomos também. E a gente defende muito, a gente bate muito na tecla o quê? Um bom atendimento ao cliente, que é o nosso suporte, e também a parte de desenvolvimento. Então a gente sabe, Rafa, que tem ferramentas que se você for pedir para fazer uma melhoria, ele simplesmente vai chegar para você com um boleto aqui, ó, você quer um comando novo? Tá, eu faço para você, mas ó, tá aqui, esse é o meu valor. No C3D Farm a gente não tem isso. Eu sei disso. A gente, junto com o Oswaldo e com o Messi, né,
Então a gente bate muito na tecla, um bom atendimento ao cliente. Então, cara, o pessoal do agro, como a gente sabe, né, Rafa, eles não param. Eles não têm tempo de abrir um notebook e abrir um chamado lá numa plataforma. Eles estão lá no campo, lá plantando, eles precisam de um atendimento rápido. Não, cara, então, assim, ó, quando a gente usava outros softwares que, enfim, dentro dessas usinas, né? Sim. De repente o trator estava parado e quando uma frente de uma usina de açúcar e álcool para, a gente estava falando de talvez 60 pessoas paradas. Sim, mais de 40 é certeza. Aí você ligava, você precisa abrir um chamado. Assim, não faz parte da realidade, né? Parece que está desconectado com o jeito que a coisa deveria funcionar, o que funciona, né? Exato. Então, realmente, tem que ser ali, cara, telefone. Exatamente. Pau na máquina. E como também com os seus alunos também, né, Rafa? Então, como você falou, tá no campo, tá parado, o cara vem e me liga assim, ô Gustavo, cara, deu um problema aqui na curva aqui, o trator sumiu do GPS. Cara, eu já vi você fazer projeto. Já viu? Eu já vi, teve um caso, quem que foi, cara? Não lembro quem foi. Eu acho que parou, ele tava no campo, ele já tinha te mandado o arquivo antes, eu acho que pra você analisar, e aí, de repente, ele exportou errado. Eu não lembro exatamente, eu sei que você fez o projeto e mandou pra ele. O Vinícius? Acho que foi o Vinícius. E mandou pra ele via WhatsApp, ele pegou o projeto e pôs. Quer dizer, isso não é nem suporte, isso é muito mais do que suporte, entendeu? Entendeu? É exato. E assim, a gente não tem isso, né, Rafa, de pensar, poxa vida, eu vou cobrar uma ajuda do... Não, a gente faz assim, porque, claro, bom coração também, mas a gente quer que o projetista faça o trabalho dele. A gente não pode deixar a pessoa na mão. Ele já pagou pela ferramenta, então o mínimo que a gente pode fazer é estender a mão para ele, ajudar ele, por assim dizer. E aquilo, Rafa, quando ele passa para nós também uma melhoria, ele também está nos ajudando também. Sim. Então eu falo isso muito pro pessoal. O pessoal que veio aqui na feira, que são nossos clientes, os caras deram um feedback positivo. E eu fico muito... Nisso tem um negócio muito legal. Tem o podcast que já tá no ar aí. Olha lá no canal Rafael Sarante. É com o Leandro. Inclusive foi aqui na AgriShow também, com o Oswaldo. O Oswaldo é o CEO, depois a gente vai falar um pouco dele. É o CEO, é um podcast que subiu pro ar antes desse. Ele fala exatamente sobre isso. Dá uma assistida lá que vocês vão ver, ele vai falar exatamente disso. Ele é um usuário do C3D Farm e ele toca nesse assunto. Beleza, vou deixar na mão do Leandrão aí, Leandrão. Ele toca nesse assunto, ele fala o seguinte, não, podemos até complementar. Sim. Ele fala isso que você tá falando, isso que você tá narrando. Ele fala assim, cara, a hora que o Oswaldo entra, ele fala assim, ô Oswaldo, software que dá oportunidade para o usuário final sugerir melhoria, cara, é diferenciado, porque eu já trabalhei com outros, não sei o que tem, e aí ele vai desenrolando. Cara, muito interessante essa parte. Isso merece destaque mesmo. Exato. Sabe? E ele chegou até aqui, né, Rafa, no stand dando sugestões de novos comandos. Eu falei, não, Leandrão, passa aqui pra nós aí que a gente colocou o Vitinho, que é desenvolvedor, pra conversar com ele. Já chamei, vem cá, Vitinho, ó, a ideia do Leandrão aí. O Vitinho já anotou já e a gente vai desenvolver. E a gente não cobra nada, Rafa. Então, assim, a gente tem uma honra de poder ajudar o projetista. E quando ele passa pra gente, ele também tá nos ajudando. O C3D Farm, né, que vocês vão ver depois... Foi criação de clientes, eu falo muito isso. O C3D Farm é uma ferramenta democrata, é de vocês. Então vocês podem ter a abertura de chegar, são os nossos clientes, Gustavo, cara, tem um comando assim, poderia melhorar assim? Cara, beleza, a gente vai melhorar aqui, Gustavo. Eu tô com uma pedra no meu sapato, poderia ter um comando que faça a manobra aqui. Cara, a gente vai fazer isso pra você. Então, assim, você tá em casa, tá bom? Não fique receoso que vai mandar boleto. Não, a gente não vai, tá bom? A gente vai fazer, a gente vai te ajudar. É isso aí, porque como você falou, né? Quando o cliente final, cara, ele é o cara, o melhor cara pra saber como vai ser a melhor ferramenta, porque é ele que tá usando, né? Com certeza. Então, se ele te fala assim, sua ferramenta é muito boa, mas se tivesse isso, seria melhor. Aí existem dois tipos de pensamento que você faz com isso. O primeiro, você se defende, fala, não, você não precisa, quase não usa, e aí você mantém a sua ferramenta, que não é tão boa. Ou você entende e fala, cara, eu quero melhorar minha ferramenta. Por isso, é uma via de mão dupla mesmo, né? Por mais que o cliente esteja pedindo para melhorar um problema que está com ele, ele acaba melhorando o software também, exatamente. O que é bom para as duas partes, né? Verdade, Rafa. O que é bom para as duas partes, legal. Gu, beleza, então o C3D Farm ele surge e aí ele acaba utilizando a plataforma CAD como uma hospedeira ali, como um motor, vamos utilizar esse termo, então ele se transforma num plugin, ele nasce como um plugin, exatamente. Né?
E aí esse plugin funcionando dentro do AutoCAD Civil 3D, o que já é muito bom, muito à frente da sua época, já era uma puta de uma solução e funcionava muito bem. Fala um pouco mais sobre o plugin, quantos anos vocês ficaram, os clientes mais importantes que vocês atendem, fala um pouco sobre o plugin do C3D Farm. Rafa, a gente ficou praticamente 6 anos com o plugin, né? Então, e os nossos clientes já falavam, já era uma coisa já que o mercado estava gritando. Oswaldo, Gustavo, Messi, cara, por favor, faça uma ferramenta fora do CAD. Porque é injusto, né, Rafa? Por exemplo, você acha uma pessoa comprar um avião e só usar a roda? Comprar só a roda, né, velho? Não tem como, entendeu? Então, assim, a gente usou... Cara, o CAD é uma ferramenta fantástica. Assim, sem dúvida. É uma ferramenta que eu, assim, só tem elogio para fazer. Mas para nós que somos do agro, a gente só usa o quê? Os comandos que a gente desenvolveu. Eu já fiz esse teste. Eu tenho um vídeo no meu Insta que eu falo assim, 80% do trabalho do projetista se resume a 4 comandos. PL, SPL, Trim, Extend. Só. 80%. Claro que você vai ter outros comandos, né? Sim. Mas 80% do tempo que você passa no AutoCAD é esses 4 comandos. Esses 4 comandos só. Pro projeto de agricultura de precisão. Outros setores é outra conversa. Projeto de agricultura de precisão é isso. E foi muito bom, né? A gente ainda tá com um plugin hospedado no Civil 3D, mas ele abriu portas pra gente. A gente entrou em grandes grupos como Grupo Pedra, Grupo Ster Agroindustrial. Grupo Pedra é um dos grupos mais modernos que fantástico. Tem, assim, de tecnologia, tô querendo dizer, sabe? Eu fui lá visitar eles, Rafa. Nossa, que fantástica a estrutura deles. Viralco também, outro grupo muito bom. Eu lembro que lá na Viralco, na época do Heifer, a gente utilizava o C3D Farm lá. Sim, cara, que top. Então abriu portas para nós, Rafa, para a gente entrar em grandes grupos, como um deles, o Grupo Pedra, como já citado. E o legal também do Grupo Pedra, né? O Sullivan tava aqui, né? Nos visitando ontem, né? Quarta-feira. E por meio dele também surgiu muitos comandos, muitas melhorias, né? E os projetistas também, eu tenho amizade também. Eu tenho um costume, Rafa, de fazer amizade com os projetistas, né? Com o usuário em si. Não só ser um cliente que eu só vejo na segunda. Não, a gente troca ideia, né? Então, surgiu muitas melhorias com eles. Comandos, por exemplo, de irrigação. Foi ideia do próprio Sullivan, que, que faz as válvulas ali, os espaçamentos. Então, eles nos ajudaram muito, né, em melhorar cada vez mais o C3D Farm. O C3D Farm está entrando até na parte de irrigação, mostrando as válvulas. Exatamente, na parte de irrigação, ele também cria para você uma tabela e exporta essas esticadas para Shapefile. E essas esticadas é daquele carrossel que a gente chamava, exatamente. Você cria as esticadas, você pode criar tanto de modo automático como de modo manual também. E, mano, é muito massa. Muito legal, e a parte de irrigação também é muito forte na parte do Nordeste, que a gente lá é mais seco, né? Então a gente tem bastante clientes naquela parte que usa bastante. Então esse comando. Então assim, Rafa, o CAD foi fundamental. Foi fundamental em ter o C3D Farm, que ainda tem, mas nos abriu portas, né? Então, eu posso falar, Rafa, pouquinho mais das novas melhorias que a gente fez? Então, mediante isso, o mercado pedindo, né, gritando, né, para ter uma melhoria, para sairmos do Civil 3D, por assim dizer, nós, no ano de 2023, em novembro, né, Rafa, que você estava lá com a gente no almoço de lançamento, nós tivemos o orgulho de ser pioneiros em dizer, nós saímos oficialmente do Civil 3D. Então hoje o projetista, você que está assistindo esse podcast, você pode ficar tranquilo. Se caso você chegar assim, cara, tem uma ferramenta de agricultura de precisão, tem o C3D Farm, mas precisa usar o CAD como eu estou acostumado, como eu vejo outras ferramentas aí usando? Cara, você tem a opção de ter o plugin para hospedar no CAD, mas agora você tem a oportunidade de ter um C3D Farm independente, sem precisar do CAD. Porque, Rafa, hoje o projetista gasta em média para ter um CAD R$11 mil. O cara vai gastar R$11 mil para ter uma plataforma CAD para hospedar um plugin. Cara, ele poderia pagar só pelo Exato. plugin. Se ele quiser,
Show de bola, beleza, tem o plugin aqui, mas o cara pensa, pô, mas eu só vou usar só o C3D Farm, alguns comandos, um ou outro. Então, fecha o standalone, o C3D Farm standalone, tem os mesmos comandos como polinha, offset, SP-line, move, rotate, tem os mesmos comandos. E o C3D Farm. E o objetivo é o mesmo, é criar os projetos e exportar para os pilotos e executar em campo. Perfeito, cara, muito legal. E entrar nessa questão do standalone. E então o C3D Farm ele começa ali dentro do AutoCAD, porque eu acho que era a forma mais lógica de projetar ali no começo, para pôr para rodar. Colocou, funcionou, teve uma aceitação muito boa de mercado, ganhou muito mercado, principalmente ali na minha região e em outras regiões também. Mato Grosso é muito forte, Nordeste agora você está falando também que é muito forte, sim, né? Sei que no Sul também tem alguns alunos dos projetos 1, 2, 3 que estão com o C3D Farm, trabalhando com taipas de arroz. Sei que tem pessoal que planta batata doce com C3D Farm, alho, cebola, enfim. E aí o C3D Farm foi evoluindo, foi melhorando os comandos e ele chegou e olhou e falou, peraí, eu sou praticamente um software independente, porque olha só, o que é uma sugestão de um comando, de uma melhoria de comando? Ela nada mais é do que algo que o cara fazia de uma forma trabalhosa, que ele gostaria que o C3D Farm ajudasse ele a fazer. Então sempre que o Sullivan chegava com a demanda, por exemplo, ô Gustavo, precisava fazer o projeto de irrigação, eu gostaria que o C3D Farm me ajudasse nisso. Ele já estava fazendo talvez de uma forma manual que demorava muito. Então acho que o C3D Farm olhou para aquilo e falou, peraí cara, chegou num ponto que 99% do trabalho do cara se resumia a clicar no menu C3D Farm e utilizar os ícones que estavam naquele menu. Exato. Ou seja, ele deixou de ser... O que é um plugin? Um plugin é um complemento. Imagina, você tem lá o AutoCAD, você usa 40% do AutoCAD e 60% do plugin. Legal, plugin. A partir do momento que você está 99% do tempo utilizando o plugin, não é mais um plugin, é um software. E aí o C3D Farm enxergou isso, desenvolveu o seu próprio motor, na verdade fechou uma parceria com uma empresa muito forte, né, também. E aí você vai falar melhor. E aí ele fechou essa parceria e hoje o C3D Farm Standalone é um software independente. Exato. Se você pudesse falar um pouquinho sobre esse motorzinho CAD que funciona junto com vocês e também qual a vantagem desse motorzinho CAD para o CAD tradicional na velocidade e no desempenho? Rafa, as vantagens são, eu posso dizer para você que ele está 75% mais rápido do que do CAD. Porque o CAD, nós utilizamos apenas um núcleo. O CAD ele é monoprocessador, como falado. É uma baita ferramenta? É uma baita ferramenta. Mas, convenhamos, o CAD é usado mais para quê? Já disse tudo. Civil 3D. Construção civil, cara. Fazer pavimentação, loteamento, drenagem, esgoto. Não é direcionado necessariamente para o agro, né? Como a gente desenvolvemos aqui um software aqui, C3D Farm, para a agricultura de precisão. Então, vou dar um exemplo para você. Geralmente os projetistas, eles pegam um drone, sobrevoam uma área, pegam esses dados e processam lá no Pix4D ou no Metashape, no Agisoft, processa, cria foto. Quando ele pegava essa foto ortomosaico para trazer para o CAD, Ave Maria. Aí eu te pergunto, quanto tempo demora para processar uma imagem de 4 GB dentro do CAD? Eu sei exatamente, sabe por quê? Que a gente fez esse teste. Sim. Ela demorou mais ou menos no meu computador, que não é um computador tão bom, que não é esse que a gente está usando aqui, é o que eu utilizo às vezes para fazer projeto mesmo. Ela demorou de 6 a 8 minutos para abrir. De 6 a 8 minutos. O meu aqui é um i5, 8 GB. Demorou 25 minutos. É muito pesado. Aí nesse novo motor nosso, que nós estamos, que eu já vou entrar em detalhes, ele é multiprocessador, que nos permite o que, Rafa? Usar todos os núcleos, todos os comandos, para deixar o que? A ferramenta cada vez mais rápida. Gente, eu importei 4 GB no estralar de cliquei, apareceu. Eu participei desse teste. Foi Lembra? Instantâneo mesmo, sem exagero. Vocês têm que ver, porque falando não dá para conceber. Porque você imagina assim que a imagem vai aparecer pixelada ou que ela vai aparecer por partes, né? Imagina como se estivesse abrindo, ó, faz essa analogia. Você já abriu uma foto no computador
que você dá um duplo clique no ícone da foto, ela aparece a foto. Se você der zoom, ela vai dar zoom instantâneo. Se você mexer na foto, ela vai mexer de forma instantânea, não vai? Quando é uma foto. É exatamente desse jeito, cara, o GeoTIFF que o C3D Farm está abrindo no standalone. Você dá um duplo clique para chamar ele para a tela, ele aparece instantâneo, como se tivesse imprimido na tela rapidinho, e você pode dar zoom e movimentar. Isso daí seria interessante, você precisa ver essa funcionalidade, cara, realmente é instantâneo mesmo. Além disso, Gu, eu estava vendo você fazer um teste também, mas esse eu vi de longe, você fazendo importações de pontos do GS3, GS4, Gen 4, não é? Eu importei dados do GS4, que até o Grupo Pedra também, né, forneceu para mim um arquivo também. Então o que eu fiz? Eu importei 100% dos pontos, coverages e linhas, 100%. Veio 1.600.000 objetos. Rafa, eu importei em 2 minutos e 15 segundos. Isso é muito legal. Se fosse no CAD, eu fiz o mesmo teste no CAD. Pessoal de casa, eu demorei praticamente 45 minutos para importar isso. Tempo é dinheiro. Então o que o projetista ganhou aqui agora no standalone, Rafa? Agilidade, performance, rapidez e o principal, pessoal, custo-benefício. Eu estava conversando com o Messias ontem e falei isso para ele, falei, cara, usinas são todos os grupos agroindustriais, ela precisa de um colaborador para pegar o pendrive do campo. Ele não pega o pendrive, na verdade, o pendrive chega para ele, ele passa o pendrive para o AutoCAD para organizar os arquivos executados. Só que 90% do tempo desse cara é com o AutoCAD travado, importando esses pontos. Falei para o Messias ontem, Messi, cria tipo uma janelinha, que você clica e vai abrir uma janela. Aí o cara joga o GS3 aqui dentro, ou o GS4, e a hora que ele aperta um botão, ele abre um monte de pasta já e converte e cria shapefile. Ele falou, cara, mas a gente já tem isso. É, a gente já tá fazendo como assim? isso. Ele falou, cara, porque a gente já tem isso daqui hoje no nosso comando de importação. Olha que interessante. No comando de importação que o C3D Farm usa, ele já cria essa pasta. Exato. Só que essa pasta fica numa raiz, porque ele não traz essa pasta à tona, porque o interesse até então era que isso aparecesse na tela. Mas como ele descobriu que tem essa demanda, eu conversando com ele ontem, ele falou, cara, então é só eu jogar essa pasta num lugar que o cara tem acesso? Eu falei, Ele falou, peraí, provavelmente esse comando vai vir aí, ele tá pronto. Tá pronto aí. Quer dizer, isso você economiza uma pessoa em um grupo agroindustrial. Eu tô te falando. É sério? Aqui ontem a gente tava falando sobre isso. É sério. Isso a gente economiza, porque realmente o cara vai ficar ali quase o dia inteiro trazendo os arquivos. Imagina, uma usina que tem 30, 40 máquinas. Se você demora 20, 30 minutos em cada pendrive, quantos dias você leva só com o seu computador travado, porque ele trava, você não consegue fazer outra operação. Travado fazendo essa passagem de dados, né? E a gente está fazendo isso aí, Rafa. Então, assim, coloca o diretório de entrada, com a pasta JDData, que é o GS4, e o diretório de saída, que é onde vai guardar esses shapes raízes. Colocou, ele vai processar e vai deixar esse shape lá. Depois o próprio standalone tem uma opção de já abrir diretamente esses shapes. Então a gente clica e bum, apareceu, desenhou. Então ele ficou instantaneamente muito mais rápido. Legal, cara. Isso daí, sem dúvida, é uma grande revolução que o standalone trouxe. Assim, a grande revolução é ser independente, né? Sim. Mas a grande sacada, cara, eu acho assim, quando você pensa na economia, legal, você vai ter um investimento mais baixo, já é economia pura. Mas sabe onde está a sua maior economia? Vai estar na agilidade dos processos que você vai ganhar. Essa economia vai ser gritante, porque é realmente muito tempo. Eu tenho um escritório que a gente presta serviço. Se chama, né? Nós temos um escritório de prestação de serviço. Esse escritório de prestação de serviço de projeto de agricultura de precisão, a gente sabe o tempo que demora, o tempo que você leva para fazer um procedimento de forma tradicional. Agora com o standalone a gente está vendo, sobra tempo. Agora, a quantidade de colaboradores que a gente tinha, agora eles estão mais tranquilos para que a gente possa dar mais qualidade para os projetos e agora desbravar novos mercados, conseguir expandir. Toda empresa de agricultura de precisão, de projetos, tem essa dificuldade de encontrar funcionário, não tem? E quando você está trabalhando sozinho, você vai lá, fecha com uma usina, de repente fecha com um grupo de fornecedor, daqui a pouco você não dá mais conta, você precisa contratar outro funcionário. Depois precisa contratar mais um. Quando você dá agilidade para os processos, com o número de funcionários que você tem hoje, se tiver 2, seja 2, e os 2 estão sobrecarregados, se você coloca o standalone, uma coisa acontece imediatamente. Você consegue pegar mais serviço.
porque vai diminuir seu tempo. Cara, então, essa, na minha visão, é a maior vantagem do C3D Farm Standalone. Porém, tem muita gente que acha que a maior vantagem do Standalone é ele ter saído do AutoCAD. O que também, você vê quantas vantagens que são muito fortes e pesadas mesmo na hora de decisão, né? Elas vieram junto com esse software. Não foi só uma coisa, cara. É um conjunto de ferramentas. Sem contar que o Standalone trouxe algumas novidades de comando, algumas coisas novas também, né? Sim, Rafa, a gente trouxe alguns comandos, né? Como, por exemplo, criação de grupos, né? Agora o projetista ele pode renomear suas linhas também. Na parte de exportação, agora você pode exportar para todos os pilotos também. Então, assim, eu trabalho com Trim e com John Deere. Você não precisa agora exportar criar para depois voltar a exportar de novo. Você pode flegar o que você quer exportar, o piloto que você deseja, que ele vai criar as pastas para você também. Simulação de projetos também, como está rolando ali fora, ali um demonstrativo. Filtro do Operation Center. Então a gente sabe, né, Rafa, que quem trabalha com Operation Center, ele vem com shape. Aí vem lá, passada do plantio, passada do pulverizador, passada da bordadura. Então o cara vem lá uma aranhada de ponto. Meu, qual é a passada do pulverizador? Qual é a passada do plantio? O cara não sabe. Então a gente também colocou um filtro também que, ó, eu quero só a passada do pulverizador. Então ele só vai ficar a passada do pulverizador e você traz e importa tranquilo aqui para dentro. E rápido também. Então, Rafa, a gente desenvolveu essa ferramenta aqui Standalone, além de ser independente, para o projetista também ter mais rapidez, ter mais performance também nos seus projetos. Eu posso contar um pouquinho mais sobre o nosso motor? Claro, pode sim. Quando a gente estava, eu lembro muito bem que foi no ano de 2020, que a gente começou o projeto de sairmos, né, de vez do AutoCAD, do Civil 3D, o Oswaldo queimou a cuca, ficou mais careca ainda para pensar aonde a gente vai, por onde nós vamos começarmos. Criar um CAD nosso? Criar um CAD nosso, legal, mas ia demandar mais, a gente não estaria aqui agora fazendo esse lançamento. A gente precisa de um motor, se for para sair do civil, a gente tem que ir para um motor mais rápido que o civil, não mono, multi, muito mais processamento. Então aí surgiu, a gente fez testes em outros softwares da China, não deu certo, softwares americanos, também não deu certo, até chegar nesse software que a gente está hoje. Nós fizemos uma parceria belga com a Hexagon. A Hexagon ela tem um CAD, que é esse aqui onde nós hospedamos agora o C3D Farm. Mas a diferença, rapaz, é você pensar, mas então ficou um plugin, então só está hospedando em outro software. Não, porque esse motor CAD, no contrato, eles deram pra gente esse motor. Falaram assim, ó, o motor tá aqui. Pode mexer aí no comando linha, se quiser tirar meu... Eles até falaram, pode tirar meu logo, se quiser colocar o logo de você. Então assim, eles deram assim, ó, desenvolve aí. Então a gente colocou o que lá dentro? Os comandos linhas do próprio civil. Nós trouxemos, né, alguns comandos do próprio CAD para o projetista não sentir tanto. Porque quando ele fizer a migração, alguns muito me questionam, né? Mas tem um comando Polyline, que eu posso chamar no atalho? Tem um comando Polyline. Tem um offset, como você falou, dos 4 comandos. Tem todos esses. Você pode chamar no atalho como se fosse um CAD. Então, quando a gente pensou nessa migração, a gente já pensou no projetista. Opa, quando ele migrar, ele já vai pensar, será que é o que eu já mexia? Sim, já é, mas muito mais rápido. E a gente já colocamos lá dentro, no núcleo desse motor, o C3D Farm. Então ele não precisa fazer 2 instalações, Rafa. Instalar o motor depois... Não, ele vai instalar uma coisa única. Então quando ele colocar o instalador, que é um software, já vai estar todos os comandos lá de linha, tudo que ele precisa, e mais o C3D Farm para projetar. Muito legal, cara. E é isso, o C3D Farm ele revolucionou o setor do agro, está aqui na AgriShow, a gente está aqui no stand do C3D Farm e a gente percebe, a gente vê a quantidade de pessoas que vêm, a quantidade de pessoas que se impressionam. Então, realmente, cara, queria parabenizar vocês aí do C3D Farm. Esse trabalho que vocês vêm fazendo é um trabalho que facilita muito a vida do projetista. Hoje, juntamente com os projetos 1, 2, 3, nós possuímos uma parceria, nós já treinamos mais de 1.900 alunos em todo o Brasil, cara. A gente está trazendo essas pessoas para a agricultura de precisão. Pessoas que nunca imaginaram que pudessem trabalhar nesse setor. Nós estamos formando essa galera que precisa. Hoje são pouquíssimos profissionais que estão disponíveis no mercado de trabalho. E isso, o C3D Farm é parte disso, porque o C3D Farm está no coração dos projetos 1, 2, 3. Eu tenho muito orgulho, cara, de ter conhecido o Messias
lá atrás, a gente ter conversado, a gente ter feito amizade. O Messias é um cara muito gente boa mesmo. Sim. O Oswaldo depois, você. Então, assim, eu gosto muito dessa família do C3D Farm. Tamo junto. Gu, você queria finalizar com mais alguma coisa? Tem algum ponto que você gostaria de tocar? Rafa, eu também quero agradecer em nome de toda a equipe C3D Farm, em nome do Oswaldo, do Messias, do Vitinho, do Daniel, que são os nossos desenvolvedores. E eu, Rafa, tenho um orgulho, em nome de toda a família C3D Farm, a gente temos orgulho de ter essa parceria com os projetos 1, 2, 3. Você não é apenas um parceiro, você é meu amigo. O Rafa é meu amigo, eu não digo, o Rafa é meu parceiro, não, o Rafa é meu amigo. Então quando alguém me pergunta, conhece o Rafa? Cara, conheço, ele é meu amigo, é meu próximo, né, meu brother, né? Então eu tenho um imenso orgulho, Rafa, de coração mesmo, cara, de ter você como nosso parceiro. Você não é apenas um parceiro comercial, você é alguém da família do C3D Farm. E eu quero deixar um presente pra você, Rafa. Opa. Esse boné aqui do C3, quero deixar pra você. Legal, esse boné. Cara. Obrigado. Ó, bonézão ajeitado, hein, cara. Quer um boné desse aqui? É fácil. Aonde que ele tem que vir? Ele tem que vir aqui no stand e ver a apresentação e adquirir o C3D Farm. Aí ele vai ganhar um boné, vai ganhar um kitzinho aí top de bola. E não vai se arrepender, viu, pessoal? Porque quando você adquirir o C3D Farm, pode ter certeza, você não tá sozinho. Você vai ter meu atendimento, meu e da minha equipe. Eu tenho uma equipe por trás me ajudando, tá bom? E você vai ter toda a parte de treinamento da ferramenta também. Eu sou uma pessoa também, como o Rafa, que vai dar suporte para você na parte de projeto também. Então, eu já peguei projeto, Rafa, do cara perguntando para mim qual é o corte, o disco de corte para cortar palhada. Cara, eu tenho imenso orgulho de poder ajudar esse projetista aí, não apenas no C3D Farm. Então, assim, você não tá sozinho, tá bom? Você pode contar com o C3D Farm no que precisar. E, Rafa, obrigado, meu amigo, pelo convite num podcast. Eu queria ir lá em Andradina participar, mas aí deu certo, a gente tá aqui junto na AgriShow. E essa é a primeira AgriShow de muitas que nós vamos estar junto aqui, meu amigo. Sem muito dúvida. Obrigado, meu amigo. Tamo junto, Gu. Tamo junto, meu amigo. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Tamo junto. Pessoal, é isso, cara. Não esqueça de curtir o nosso podcast se você assistiu até aqui, porque isso estimula com que nós tragamos mais conteúdos para vocês, como esse daqui, falando sobre projetos de agricultura de precisão. Então curte aí, comenta, manda nos grupos também aí de WhatsApp. Fechou? Valeu, pessoal!